Se você, assim como eu, não consegue aprender nada de uma maneira tradicional, sentado numa mesa, vendo um professor explicar, escrevendo na lousa e você copiando, eu nunca consegui aprender assim. E se você também não consegue, eu te garanto que esse formato, né, esse padrão de aprendizado de idiomas que eu vou te apresentar hoje, vai te fazer aprender qualquer idioma muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais legal e de uma maneira mais eficiente, né? Para mim, eficiência significa o maior resultado possível com o menor esforço possível. Então, se faz sentido isso para você, se você quer aprender dessa forma, fica até o final que eu vou te apresentar esse padrão agora sem enrolação. Bom, eu só descobri que existia um padrão na forma que eu aprendo idiomas quando eu comecei a aprender o meu quinto idioma, que agora é o russo. Eu percebi que os outros 4 idiomas, começando pelo português, claro, né, idioma nativo, eu aprendi de uma maneira nada tradicional. E eu vou explicar qual foi essa maneira. Eu descobri, numa viagem recente à Espanha, né, em Madrid, eu descobri que eu já sabia falar espanhol. Eu não sabia que eu sabia falar espanhol. Eu acabei descobrindo durante a viagem. Por quê? O hotel que eu fiquei, as pessoas não falavam inglês. Era um pouco afastado do centro de Madrid. Isso influencia. Mas o hotel que eu fiquei, as pessoas não falavam inglês. Precisei ir na farmácia algumas vezes, não falavam inglês. Precisei ir no centro de saúde, que é tipo um posto de saúde, né? Mesma coisa, na verdade. As pessoas não falavam inglês. E outras diversas, cafeteria, qualquer coisa assim, ninguém falava inglês no bairro que eu tava, cara. Absurdo. Eu precisei usar o espanhol. Isso foi incrível, porque eu simplesmente descobri que eu já sabia falar espanhol. Isso porque eu comecei a me questionar como que eu já sabia, como que eu entendi o que as pessoas estavam dizendo, como que eu sabia falar, porque anos atrás eu assisti diversas séries em espanhol. Assisti La Casa de Papel, que é a minha preferida, assisti Vis-a-Vis, assisti outras séries aí, teve algumas colombianas também, teve a maioria série espanhola, mas teve algumas colombianas também, que é muito bom, funciona demais, é um sotaque diferente, é bem legal. Então eu descobri que eu já sabia falar em espanhol, porque eu assisti muitas séries. Não só assisti, mas com a legenda também em espanhol. E aí simplesmente eu gravei quase tudo, ou tudo, sei lá, daquilo que eu aprendi nas séries, e quando eu precisei usar, estava aqui no meu cérebro só esperando o momento certo para utilizar. Então a melhor forma de você aprender um idioma é tendo contato diariamente com ele. Pega aí o seu Instagram, o seu Netflix e faz alguma coisa útil com isso, pô. Em vez de ficar consumindo conteúdo aí conteúdo vazio no seu idioma, que a maioria das pessoas abre o Instagram só pra ver porcaria, ficar lá rolando Reels, e eu também já sofri desse mal, eu simplesmente troquei, comecei a aprender alguma coisa útil utilizando o Instagram e utilizando o Netflix. Então, uma dica para você, crie um perfil no Instagram separado só para você aprender idiomas, tá? Você vai seguir nesse perfil pessoas nativas no idioma que você está aprendendo, seja inglês, seja espanhol, qualquer idioma, você vai seguir nativos daquele idioma. Pode ser de qualquer assunto, influencer de moda, influencer de carro, qualquer coisa. O que importa é você ouvir aquele idioma todos os dias. Abrir um stories ali e a pessoa está falando inglês com você. Abrir um Reels ali e a pessoa está falando inglês com você. Aí você lê o que está escrito na legenda, está escrito em inglês. Assim você vai ter contato diário com o idioma e já mata duas coisas aí numa só, né? Para de perder tempo com o Instagram e acaba utilizando para aprender uma coisa extremamente útil para a sua vida. Antes de te explicar as outras formas aqui de aprender o idioma, né, além dessa que é você ter contato diário, eu quero comentar um pouco da minha filosofia de o que é aprender o idioma, por que isso é importante. Na minha humilde opinião, a gente que fala, quando nós falamos só português ou só nosso idioma nativo, a gente fica limitado aos conhecimentos que nós podemos aprender naquele idioma. Mas isso é muito pouco. É muito pouco, o mundo é muito grande. Outros idiomas, outras culturas carregam conhecimentos que a gente nunca aprenderia se não for naquele idioma nativo. Não tem como traduzir muita coisa e você entender o que está escrito. Por exemplo, tá? Eu estava lendo um livro em inglês, na verdade ouvindo, né, em audiolivro, The Million Week, como que era o nome? The Million Dollar Weekend. The Million Dollar Weekend. Então, é o fim de semana de $1 milhão. Aí fala sobre SaaS e tal. Eu tenho uma empresa de SaaS, então eu estava lendo esse livro que para mim foi muito importante. Divisor de águas aí também. E ali ele falou uma frase que, se eu traduzisse ela para português, não ia fazer muito sentido. Não ia ficar legal. Foi um aprendizado que eu tive por estar ouvindo o livro em inglês. Ele disse assim: It's not how, it's now. Ou seja, não é como, é agora. Olha como em português não faz muito sentido. Não é como, é agora. Agora em inglês até rima. It's not how, it's now. Ele estava querendo dizer que você, para começar um projeto de SaaS, uma empresa de tecnologia, você não precisa saber como fazer aquilo. Você precisa fazer o que você pode naquele exato momento. Fazer o que você pode fazer agora. Outra coisa que eu aprendi em inglês também, e isso foi no Instagram, ouvindo um influencer falando: Don't buy shit stuff.
Don't buy shit stuff. Não compre coisas de merda, por assim dizer, né? Na tradução literal. Beleza, no português até você pode explicar isso, entender e tal, mas em inglês é muito mais legal. Talvez eu nunca teria ouvido essa frase se eu não tivesse estudando inglês ali no Instagram, vendo alguém falando inglês. Não compre coisas de merda. Aí ele explica toda a filosofia dele lá, que se você compra coisas ruins, coisas de má qualidade, você vai acabar gastando mais dinheiro até, porque isso vai acabar em um curto período de tempo e tudo mais. Mas são coisas que eu aprendi por falar inglês. E esse exemplo que eu dei, eu já aprendi coisas em árabe, coisas em espanhol, que eu nunca teria aprendido falando apenas português, ou falando apenas inglês, seja qualquer idioma. Então quando você aprende idiomas, você expande a sua zona de conhecimento, digamos assim. Você tem a oportunidade de acessar conhecimentos que só existem naquele idioma. O árabe é cheio de conhecimentos que eu nunca saberia se eu falasse apenas português ou apenas inglês. Então, entenda isso. Quando você aprende o idioma, você expande a sua zona de conhecimento e isso é muito louco, tá? Isso muda completamente a sua vida. Sem contar que, profissionalmente falando, né, obviamente vai te ajudar bastante, né? Talvez criar uma profissão, trabalhar numa profissão nesse idioma que você fala e por aí vai. Mas beleza. A outra forma de você aprender um idioma, né, também tem, todas elas são interligadas. Mas se eu puder separar aqui, uma outra forma é você gerar experiências no idioma que você fala. Claro que se você sai do Brasil, vai para um país que fala inglês, espanhol, árabe, qualquer idioma que você esteja aprendendo, vai ser muito mais fácil. Mas eu quero dizer para você aproveitar todas as oportunidades aqui de falar e de ouvir o idioma de alguma pessoa nativa, ou de outra pessoa que fala, mas principalmente nativo. Eu percebi que esses dias eu estava falando em árabe sozinho, né? Eu costumo treinar os idiomas que eu falo sozinho mesmo, para gravar, para falar as palavras e eu gravar o que eu aprendi. E aí eu falei alguma coisa sobre fechar a porta em árabe. Aí eu parei e fiquei me questionando, como que eu sei dizer fechar a porta em árabe? Não é uma coisa que eu falo diariamente nem em português, fechar a porta, fechar a porta. Ninguém fala isso o tempo todo. E eu fiquei me questionando, como que eu sei falar isso em árabe? Daí eu lembrei, minha última viagem a Dubai, eu andei bastante de metrô, né? Costumo usar metrô quando eu vou a Dubai. E lá eles falam muitas frases em árabe no metrô, é de uma forma bem formal, né? Mas eu também aprendi a falar da forma informal depois, né? Como falado nas ruas, por assim dizer. Mas lá no metrô de Dubai eles falam direto, quando está saindo da estação, eles dizem o seguinte: El abwabu tughlaq, doors closing. Então eles traduzem para inglês também. Então as portas se estão fechando. E daí eu falei e lembrei que eu tinha aprendido isso lá, gerando uma experiência. E várias outras frases, né? El mahatta ukad mahia, a próxima estação é... Eu nunca ia saber falar estação, que é mahatta em árabe, se eu não tivesse gerado essa experiência, se tivesse ouvido isso lá no metrô de Dubai. Então sim, experiências em outro idioma vai te ajudar a gravar aquilo que você está ouvindo. Falar com um nativo em outro idioma vai te ajudar a gravar aquilo que você está ouvindo. Falar com um nativo é muito bom, o cara vai te corrigir. Principalmente quando a pessoa percebe que você está querendo aprender ali na conversa, quem que não gosta de ensinar? Né? Se você vê um gringo falando português, você quer ensinar ele, quer ajudar, né, a pessoa a falar português ali, ensina uma palavra ou outra, alguma zoeira, alguma coisa assim. Todo mundo é igual, né, no mundo inteiro, então as pessoas querem te ensinar. Se você fala em árabe com alguém ali, o árabe vai querer te ensinar, ó, você falou errado isso aqui, ó, pode falar assim. E aí você aprende. Então gere o máximo de experiências possíveis no idioma em que você está aprendendo. Terceira maneira aqui de você aprender o idioma é falando, né? Falando com o nativo. Eu acabei de dizer isso, mas você vai entender que é um pouquinho diferente. Não espere ou não considere que ser fluente em um idioma é você saber falar absolutamente tudo naquele idioma. Se você parar para pensar, pesquisa na internet, o idioma português que nós falamos de forma nativa, existem mais de 200 mil palavras em português. Nenhum brasileiro conhece 200 mil palavras em português, isso é impossível. A gente não vai conhecer nem no nosso curto período de vida, não tem como. Então não considere que falar o idioma de forma fluente é saber todas as palavras. Até porque inglês, espanhol tem mais palavras ainda do que português. Então se você está aprendendo o idioma, entenda que fluência é quando uma conversa ela flui. Flui, eu falo com você, você me entende, e ela flui de volta. Você fala comigo e eu te entendo. Isso é fluência, isso é fluir uma conversa. Claro que aí você pode, já sei falar, já sei entender o que a pessoa está dizendo, ela entende o que eu estou dizendo, agora eu vou aprender a ler e escrever, vou focar aqui em otimizar minha leitura e a minha escrita nesse idioma. Aí legal, você vai ter um plus ali, mas fluência é você me entender e eu te entender. Se você fala com alguém no idioma, a pessoa te entende e ela fala e você entende, você pode sim se considerar fluente.
E tem até um estudo que diz que se você conhece, né, em torno de 800 palavras em um idioma, você já pode se considerar fluente, porque 800 palavras é o suficiente para você conversar de quase todos os assuntos, né? Então não fica bitolado, apegado a essa ideia de que, nossa, eu só vou começar a falar, eu só vou testar meu idioma se eu já for fluente. Você nunca vai ser fluente se você achar que você precisa saber todas as palavras, tá? Então não fica apegado a isso, coloca o idioma para jogo, tenho certeza que você vai aprender muito falando, ouvindo, né, tendo contato com o idioma e claro, se você puder gerar experiências fora do país, em países onde fala o idioma de forma nativa, isso vai te ajudar muito a aprender. Espero que esses padrões, né, que eu descobri aprendendo idiomas possam te ajudar também. Afinal, eu não consigo aprender de uma maneira tradicional, então eu tive que, né, desenvolver outras técnicas, digamos assim.